Olá, uma ótima tarde a você. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro. Estamos ao vivo pelas antenas parabólicas em todo o Brasil. Você acompanha também nos canais 190 e 690, na Claro TV e NET TV. Aqui o Agricultura BR você acompanha no Paraguai, o canal do Boi, Paraguai, e também no Brasil pela NEL TV. Estamos também no portal sba1.com. Você acompanha todas as informações aqui do canal do Boi pelo sba1.com. É aquele portal que é identificado com você no agronegócio brasileiro. Temos também aqui a nossa transmissão, daqui a pouco o pessoal vai colocar no Facebook, você vai acompanhar aqui a nossa transmissão, também ao vivo pela mídia social, e a partir deste momento você está nos acompanhando pela TV Imaculada Conceição, sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul. Falo agora sobre um assunto extremamente importante, sobre faturamento. E eu falo sobre faturamento em relação à indústria frigorífica exportadora do Brasil. Ora, a situação é muito favorável. Eu até coloquei aqui, anotei algumas questões aqui. Nunca se faturou tanto. Esse ponto é importante. Você pode ver aí nos caracteres 21% entre janeiro e setembro deste ano e é 21% em dólares, não é em reais. Porque na hora que nós tivermos todas as abordagens em reais de faturamento, isso demanda muito também em relação a quando os contratos foram fechados, aí sim você vai ver uma elevação muito maior. Mas 21% em dólares, nunca se faturou tanto. Também, outro fator importante para ser destacado é que se vende menos por mais caro. Também um elemento muito importante para se observar dentro deste cenário. E ainda, e aqui a nossa observação, os números que eu vou falar agora são todos da Secretaria de Comércio Exterior, são números públicos, então qualquer um pode ter acesso. A indústria frigorífica pode, de fato, pagar mais por esse boi que é entregue pelo pecuarista brasileiro, e é isso que eu falo a partir de agora. Vou mostrar números que mostram o acumulado de janeiro a setembro para volume e também para o faturamento em dólares. Não é que o volume não é maior, o volume é maior, só que cresce menos que a metade do que o faturamento da indústria frigorífica, o que é muito bom. É bom sim, é bom para o faturamento interno no Brasil, para conseguir ter melhores recursos através, ou receita através de tributação, mas aí você tem uma conta mágica para fazer em relação a esse boi que você está terminando aí e que é para exportar, principalmente para a China, que neste momento compra 54% de tudo o que o Brasil vende em termos de carne bovina. Veja na tela comigo como é que estão esses números. Você tem aqui dados que foram compilados pelo Agricultura BR, da Secretaria de Comércio Exterior. Esses números aqui, eles são importantes porque eles mostram essa movimentação e como ela vem ocorrendo nesse acumulado de ano agora. Aqui nós temos 9 meses de trabalho, de atividade em relação ao que vem sendo trabalhado neste momento no Brasil. Olha só, volume de 1.460.000 toneladas. Houve alta sim, uma alta de 10% no volume entregue. Receita, 6 bilhões e 100 milhões de dólares em receita, uma alta de 21%. Esses números são muito interessantes de se ver. E aí, quando eu destaco aqui o que acontece com os principais destinos, já vou falando, olha, é 57,4%, não é 54%, como eu falei, é 57,4% de toda a carne bovina brasileira. Pode deixar esse negócio aqui na tela. 57,4% vai para a China, que é o maior comprador. O segundo maior comprador é Hong Kong, que é aquele território ainda que guarda algumas coisas de independência com a China, mas é China também. Então, o segundo é China. Aí depois você tem Chile, você tem também a Rússia como comprador relevante em relação à carne bovina brasileira, mas você tem uma grande concentração mesmo nesse mercado asiático, principalmente China, né? China somada a Hong Kong, China sozinha 57,4%. Mas o que chama a atenção aqui é em relação ao posicionamento de mercado, porque essa indústria frigorífica exportadora e a indústria frigorífica, de uma maneira geral no Brasil, quer fazer a aquisição dos seus animais e há uma dificuldade, porque eles querem comprar, não conseguem, e o produtor rural quer vender, mas precisa vender também por um valor melhor, porque não tem para entregar neste momento. Então, os termos da negociação ou parâmetros podem passar por aqui, porque é uma indústria que tem ganho mais e, por isso, pode pagar mais pela arroba do boi, arroba da vaca, do animal pronto.
Vamos ver agora como é que vem a situação de semeadura da soja lá no estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que vem tradicionalmente com a sua semeadura neste momento, vem dentro mais ou menos do que era esperado, é o resto do Brasil que está atrasado, mas mesmo assim o clima tem atrapalhado um pouco. Vamos dar uma olhada aqui nos números da Emater Gaúcha, você vê aqui os dados em relação ao que acontecia, em relação a esses números. Você vê aqui que a média dos últimos 5 anos é de 4%. Deveria estar embaixo aqui, mas está lá em cima. A média nos últimos 5 anos é de 4%. Ano passado, na data do dia 15 de outubro, estava em 3%. E agora, 15 de outubro de 2020, 4% são os números da Emater do Rio Grande do Sul. E olha, se tem algo que traz prejuízo e preocupação para o produtor rural, é a ferrugem asiática. E este é o assunto agora desta entrevista que Sara Kirchhoff nos traz nessa edição do Agricultura BR. Cibele Medeiros está conosco pela internet de Petrolina, Pernambuco, e vai falar sobre essa doença que é tão preocupante para a soja brasileira. Cibele, primeiramente, seja bem-vinda ao canal do Boi e eu começo te perguntando, o Brasil está no início do plantio de soja, agora praticamente em várias regiões produtoras, e como é que está sendo esse clima seco em função da ferrugem asiática? Nesse início de plantio, ele já pode ter algum impacto lá na frente para a disseminação da doença? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal do Boi. Sara, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a ferrugem, ela é a doença de maior impacto, né, na cultura da soja. Ela é causada por um fungo, esse fungo ele é chamado de Phacophthora pachyrhizae, e é uma doença, né, que ao longo do tempo vem preocupando os produtores de soja, né, ela apresenta como principal dano, né, a desfolha precoce e, consequentemente, isso vai afetar a formação de grãos e, consequentemente, reduzir a produtividade. Né, algo bastante relevante é que a ferrugem é uma doença que, quando não controlada, ela pode aí causar danos de perdas de 30%, variando de 30% até 90%. Então, daí a importância, né, de se fazer um manejo para essa doença. Né, os sintomas, eles se iniciam, né, com um conjunto de fatores, então, alta umidade e temperaturas elevadas. Então, isso faz com que favoreça aí a multiplicação do fungo. Certo, mas nesse momento que a gente está tão no início, né, do plantio ainda, nessas primeiras fases agora do desenvolvimento da soja, a ferrugem asiática ela já começa a atuar ou é mais para frente? Na verdade, Sara, ela vai começar aí na fase reprodutiva da soja, né? Que se inicia 45 dias aí após o plantio. Perfeito, perfeito. Inclusive, né, Cibele, lá no Paraná, uma parceria, né, com a Embrapa e também com a Emater, criou um serviço de alerta de ferrugem asiática que começa a funcionar agora durante os próximos dias. Isso, sem dúvida, é muito importante, né, considerando todos esses impactos aí que você comentou dessa doença que é tão grave para a nossa soja. Com certeza, Sara, principalmente por conta dos danos que causa. A ferrugem é uma doença que tem que ser controlada, ou todo o seu manejo tem que ser planejado preventivamente. Certo, e em relação a essa doença, o mercado vem se inovando bastante também, né, no que se refere aí a novos produtos para combater esse problema tão sério. Exatamente, o produtor brasileiro ele investe muito, né, na aplicação de fungicidas para o controle dessa doença. Hoje estima-se que o produtor brasileiro ele investe mais de 2 bilhões de dólares para controlar essa doença. Né, o fato é que o que existe hoje de soluções apresenta um elevado risco de impacto ambiental,
tanto, né, para o aplicador, tanto para o consumidor. Além do mais, pode favorecer ou desencadear a seleção de patógenos que são resistentes para essa doença. Por essa razão, tem sido pesquisado e lançado produtos inovadores que auxiliam no manejo da ferrugem, como, por exemplo, os produtos biológicos. Perfeito, Cibele. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigada, Sara. Eu sigo falando de ferrugem asiática porque lá no Paraná foi desenvolvida uma tecnologia, aliás, muito simples, que consegue fazer a captação dos esporos que traz a contaminação da doença, da ferrugem asiática. A reportagem é de Mauro Andrade. Com um equipamento simples e de baixo custo, desenvolvido pelo professor Seishi Igarashi, da Universidade Estadual de Londrina, é possível identificar a presença dos esporos da ferrugem asiática e saber com maior segurança se a lavoura precisa ou não receber uma aplicação de fungicida. O IDR Emater Paraná está estimulando os produtores a adotar um coletor de esporos para fazer o controle da ferrugem asiática, a principal doença da soja. Eu vou conversar com Renan Barzan, ele é engenheiro agrônomo aqui em Ibiporã, no norte do Paraná. Renan, vocês estão estimulando os produtores a adotar esse coletor de esporos. Você podia explicar o que é um coletor de esporo e qual é o objetivo do trabalho de vocês? Bom, o coletor de esporos é uma estrutura bastante simples. Ela é construída à base de uma haste metálica com canos de PVC e o principal objetivo dela é realizar o monitoramento dos esporos da ferrugem asiática da soja. Nessa estrutura de PVC, nós instalamos uma lâmina de microscopia com uma fita dupla face que vai servir para aderir os esporos da ferrugem asiática, e essa lâmina é levada então para um laboratório onde é feita a leitura no microscópio. Ou seja, os esporos vêm pelo vento, então eles entram no equipamento e são fixados nessa lâmina. Exatamente, os esporos da ferrugem asiática, que são as estruturas básicas de disseminação do fungo no ambiente, são transportados pelo vento, de uma região para outra ou mesmo de uma lavoura para outra. Com isso, quando a gente instala esse equipamento na propriedade, nós conseguimos monitorar se há ou não a presença desses esporos no vento que está sendo transportado ali naquele local. Se você detectar que tem um esporo na lâmina, você já recomenda uma aplicação do inseticida? Bom, para a doença ocorrer, são necessários 3 fatores ocorrendo ao mesmo tempo. O primeiro deles é a presença da planta numa fase suscetível. O segundo é a presença justamente desse esporo, que é a estrutura que vai dar início à doença, a estrutura do fungo que vai realmente infectar a planta e dar início a uma epidemia. E o terceiro é o ambiente favorável para que aquele esporo possa germinar e dar início à doença, propriamente dita, Então, quando a gente detecta o esporo, não necessariamente já é recomendada a aplicação do fungicida, porque nós precisamos observar esses outros 2 fatores para determinar se há probabilidade de ocorrer a doença ou não. E essa tecnologia tem dado resultado, principalmente resultado econômico, porque é o que o produtor leva em consideração sempre é a rentabilidade. Além de ajudar o ambiente a se tornar um ambiente mais sustentável, mais limpo, quais têm sido os resultados obtidos? Bom, quando não é realizado esse monitoramento dos esporos, o produtor tradicionalmente realiza aplicações preventivas de forma calendarizada. Então, a partir do florescimento da cultura, normalmente se inicia as pulverizações com fungicida. Como esses fungicidas têm um residual curto de 15 a 20 dias, são necessárias várias aplicações, muitas vezes de 3 a 4 aplicações, para poder proteger a cultura durante todo o seu período suscetível. Quando a gente realiza o monitoramento desses esporos, nós conseguimos determinar o momento exato para se iniciar as pulverizações, que nos últimos anos a gente tem conseguido postergar essa primeira aplicação em torno de 15 a 20 dias. Isso impacta diretamente no número final de aplicações, que tem se reduzido em média de 35% menos aplicações de fungicida quando se realiza esse trabalho de manejo integrado da ferrugem asiática através do coletor de esporos. O plantio da soja no cedo é uma das recomendações técnicas para diminuir o risco de infestação da lavoura. Porém, este ano, a semeadura está atrasada por conta do clima, aumentando as chances do aparecimento da doença nas lavouras.
Nesse ano, como nós estamos tendo um atraso nas chuvas, né, e consequentemente isso vai atrasar um pouco o plantio, esse trabalho se torna ainda mais importante porque uma das estratégias para realizar o controle da ferrugem asiática é o plantio o mais cedo possível. Como nós não vamos ter essa possibilidade esse ano, né? Então se torna ainda mais fundamental realizar o monitoramento dos esporos, porque a chance deles aparecerem no momento onde a cultura ainda está mais nova é maior. Então é por isso que é importante a gente realizar esse monitoramento do esporo para poder determinar a necessidade da primeira aplicação do fungicida. Ok, Renan, obrigado pelas informações. Então é isso. Monitoramento de esporos para a ferrugem asiática que ajudam o produtor a reduzir seus custos, porque o número de aplicações contra a ferrugem asiática também cai. De Ibiporã, no norte do Paraná, Mauro Andrade. Teve-se feriado nos Estados Unidos nessa semana, na segunda-feira, Columbus Day, e com isso o relatório de vendas e exportações, que tradicionalmente é apresentado na quinta-feira, foi apresentado nesta sexta. Trouxe um ótimo volume de vendas de soja dos Estados Unidos, acima daquilo que o mercado esperava. É abaixo daquilo que foi registrado uma semana antes, 74%, acima da média das últimas 4 semanas e principalmente acima do que o mercado aguardava para essa semana encerrada no dia 8 de outubro. Veja só que as vendas semanais totalizaram 2.630.000 toneladas. Apenas para a China foram 1.590.000 toneladas. Na safra, os norte-americanos já venderam 43.230.000 toneladas para uma meta que subiu no começo deste mês para 59.870.000 toneladas de soja. Hoje também teve confirmação de vendas avulsas de soja dos Estados Unidos. É uma quantidade também bem considerável, acima de 430.000 toneladas para a China. Sigo falando de soja norte-americana, então você acompanha comigo como é que vem soja negociada na Bolsa de Chicago. Você tem aqui as posições hoje em queda, vem recuando soja em Chicago. Em posição de novembro, a $10,55 mais 6 o bushel. Janeiro, $10,56. Março, $10,42 mais 4. Maio, $10,37 mais 2 por bushel. São os negócios que destacam com soja na Bolsa de Chicago em recuo no dia de hoje. Trago também agora dólar comercial. Dólar no Brasil, você acompanha comigo uma alta de 0,11% para a moeda. Hoje, nesse momento, a R$ 5,63 mais 1. Assim vem os negócios com dólar. E é sobre dólar que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, ele que nos traz as informações do mercado financeiro que influenciam o mercado agropecuário do Brasil. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o dólar caminha para fechar esta semana com uma alta, né? Em meio aí a incertezas sobre o avanço da Covid-19 em diferentes países da Europa e agora também nos Estados Unidos, e também ainda dúvidas, né? Temos ainda dúvidas em relação àqueles estímulos financeiros do governo americano. Bom, nós tivemos ontem um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizando que ele pode aumentar os recursos na faixa de, já estão em 1,8 trilhão de dólares, pode aumentar para tentar um acordo na Câmara dos Deputados com a presidente, que é uma democrata na Câmara dos Deputados americanos, a Nancy Pelosi. Bom, enquanto há dúvidas no mercado, o dólar tende a se valorizar e sobe frente ao real também. Agora 5,63 mais 10, já sobe 0,12%, se bem que hoje já passou de 5,64. Então o dólar tende a oscilar um pouco, mas vai fechando o dia com alta e neste momento continua em alta. A perspectiva de dólar em alta continua até por analistas no mercado internacional. Vou lembrar que ontem o Bank of America já sinalizava que o dólar tende a uma valorização frente a outras moedas do mundo. Portanto, não seria surpresa se tivesse valorização também frente ao real. Portanto, dólar em alta é o que está evidente esta semana e na semana que vem. Enquanto isso, o nosso índice Bovespa vai recuando e recua bastante.
Olha, Fabiano, nós temos o nosso índice Bovespa agora cedendo 0,37% para 98.688 pontos. Abandonou mesmo os 99 mil pontos que conquistou recentemente. Agora, por que não cede mais? Só não cede mais porque há uma forte alta, por exemplo, nas ações da Companhia Siderúrgica Nacional, que subiam agora há pouco 3%. Agora, o destaque continuam sendo papéis de frigoríficos. Agora há pouco, ações do Marfrig, ações do JBS e da Brasil Foods tinham alta entre 1,8% até 2,5%. O destaque continua sendo o JBS, cuja alta agora há pouco passava de 4%, está entre as maiores altas na Bolsa e isso contribui para o nosso índice Bovespa avançar. Neste momento, JBS sobe aproximadamente, vamos ao painel? Olha, eu estou acompanhando aqui, sobe quase 4%, 3,59%, é uma alta acentuada, depois de uma alta anteontem de 9% e uma alta agora do JBS, ontem, de 4%, ou seja, uma alta sobre alta depois daquele acordo feito com a Justiça Americana. Bom, enquanto o mercado financeiro vai se ajustando aí a essa movimentação pós-pandemia, que já não se sabe mais se é pós-pandemia ou se estamos ainda com a pandemia, aqui no Brasil, dificuldades para preço, para produtor que depende de milho e soja, causam, lógico, pedidos, demandas ao governo. E hoje a Camex, a Câmara de Comércio Exterior, vai decidir se isenta ou não de tarifa o milho e a soja importado de países fora do Mercosul. A decisão sai hoje e é destaque no noticiário desta manhã. A liberação é decidida hoje, o objetivo é aumentar a oferta interna. Se os preços vão ceder, os técnicos e economistas têm dúvida, mas uma coisa é certa, se permitir a entrada desses produtos, pelo menos a oferta fica um pouco maior. Mesmo assim, poucos acreditam que os preços iriam ceder. Aliás, esse é um pedido da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa produtores e processadores, notoriamente processadores de frango, de carne de frango e de suínos. Portanto, é aguardar até o final do dia o anúncio da Camex, da Câmara de Comércio Exterior. Provavelmente teremos a liberação de tarifa para milho e soja importado de países fora do Mercosul. Pode atenuar um pouco os preços? Poucos acreditam, viu, Fabiano? Mas o governo tende a liberar, assim como fez com o arroz, quando tivemos a disparada nos preços do arroz. É com você. Tá aí, Walter Pulga, obrigado pela participação. Ali o Pulga falando agora na finalização a respeito dessa questão do milho e soja e possíveis importações. Então, precisamos estar de olho em algo que provavelmente deva ocorrer. Mas eu vou pegar agora uma informação do Pulga a respeito da alta das ações das indústrias frigoríficas, porque ela tem tudo a ver com a informação do estudo do Agricultura BR apresentado hoje. Pode colocar o primeiro tema, ainda estou falando sobre o de hoje. Nós fizemos um estudo que mostra a situação do faturamento da indústria frigorífica exportadora. Esse faturamento da indústria frigorífica exportadora, ele tem um número que é recorde, ele fica com 21% acima daquilo que foi faturado entre janeiro e setembro do ano passado. Esse faturamento entre janeiro e setembro do ano passado foi de 6 bilhões e 100 milhões de dólares. Uma alta de 21%, esses números nós trazíamos na abertura do programa, no editorial da Agricultura BR. Se o pessoal conseguir colocar na tela, a alta de 21% para faturamento da indústria frigorífica exportadora entre janeiro e setembro deste ano, 6 bilhões e 100 milhões de dólares. Há pouco, Walter Pulga Júnior falava sobre o que vem acontecendo com as ações dessas indústrias frigoríficas, porque o faturamento da indústria não ocorre apenas no negócio fim dela, mas também em relação aos seus investidores. E há pouco, as ações negociadas lá na B3 vinham com uma alta de 1,8% até 2,5% para as ações de JBS, para as ações de Marfrig, Minerva e BRF. As 4 empresas, grandes empresas brasileiras com capital aberto, vindo com fortes altas, principalmente o JBS. Afinal, estão faturando muito mais. E esses números que eu trouxe de 6 bilhões e 100 milhões de dólares, estão em dólares. Em reais, a alta é bem maior do que 21%.
Volto a falar aqui de soja, porque eu vou trazer para você o destaque que tem com os valores negociados nos portos. Você vê aqui portos de Santos e Paranaguá, R$ 152,00 a saca de 60 quilos, com entrega agora em outubro, de acordo com a Grãos Corretora. É o destaque do programa em relação aos valores de soja no porto. A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre uma manifestação lá no norte do país de produtores de leite. Você vai conferir também o que vem acontecendo no mercado do milho depois do intervalo comercial. E os produtores de leite do sul e do sudeste do estado do Pará protestam em relação aos valores pagos pelo preço do leite e ameaçam não fazer entrega às indústrias. Os produtores também têm reclamado que o indicador CPEA não faz levantamentos na região e é o que você vai conferir, assunto muito importante para os produtores de leite ali da região do estado do Pará. Você vai conferir esse assunto agora na entrevista realizada por Sara Kirchhoff. É isso mesmo, eu vou conversar com o seu Reginaldo de Negreiros, que está conosco pela internet, ele que está no sudeste do Pará. E os produtores de leite de lá, a partir desta sexta-feira, querem suspender o fornecimento de leite. Seu Reginaldo, por que essa situação? A situação nossa é porque o custo de produção ele aumentou muito nos últimos tempos. E aí o preço que as indústrias estão propondo em pagar para a gente aqui, ela não nos dá mais condição de produzir. Aí, infelizmente, nós iniciamos uma reivindicação aqui desde o primeiro semestre desse ano para dar uma reajustada no preço, sendo que lá para o mês de abril a gente estava recebendo aqui em torno de 80 centavos o litro de leite. De lá até hoje a gente conseguiu um reajuste e estávamos recebendo de R$ 1,70. E agora, para esse mês de outubro, as indústrias já anunciaram uma baixa de 20 centavos e já para o próximo mês mais 20. Quer dizer, já vai cair para o próximo mês para R$ 1,30. E esse preço de leite, ele não cobre os nossos custos de produção. É muito caro hoje para produzir na fazenda e não dá para cobrir. E aí os produtores de leite, eles se organizaram, começaram em pequenos grupos em alguns municípios. E esse grupo foi crescendo, e gente se comunicando, criando grupo de WhatsApp em cada município, em cada região. E hoje, dia 15 de outubro, foi decidido por todos os municípios do sul e sudeste do Pará fazer uma paralisação para reivindicar pelo menos a manutenção do preço que estava no mês passado, que seria R$ 1,70, o preço do leite gelado. Tá? Então, essa é a nossa reivindicação. Outra pauta nossa é que as indústrias dizem que tem que baixar porque o mercado baixou. Mas a gente vai ao supermercado, o queijo continua caro do mesmo jeito. Hoje a gente vê no supermercado aqui um queijo acima de R$ 40,00 o quilo. Então, nós entregamos o leite de R$ 1,70, tem alguém ganhando nessa história. Quem é? Se é a indústria, se é o comerciante, se é o atravessador, a gente não sabe. O certo é que o produtor de leite, ele é vítima dessa exploração toda. Quando o preço chega lá para o consumidor final, o consumidor está chorando. Mas nós não temos condição de pagar essa conta, porque não é nós que estamos encarecendo tanto assim. Tá? A produção é muito cara para a gente e não temos mais condição. E hoje os municípios do sul e sudeste do Pará decidiram por uma paralisação até que as indústrias elas sentem para a gente negociar e achar um meio termo aí, que dê condição de a gente produzir e que eles também continuem funcionando, trabalhando. E eles não nos deram essa alternativa até o momento, então hoje todo mundo parou de tirar, ninguém está tirando mais, a partir de hoje. Então essa suspensão ela é por um prazo indeterminado nesse momento? Ela é por um prazo indeterminado, pode durar 2, 10, 20, 60, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Porque o tempo é as indústrias que vão dizer. Na hora que decidirem pagar um preço que compense a nossa produção, a gente volta a tirar o leite, volta a entregar normal, sem nenhum problema. Tá certo, seu Reginaldo. Obrigada pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi. E a gente fica, claro, na torcida para que essa situação se resolva o quanto antes e que seja boa para todos, viu? Obrigada pela sua participação aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Aqui vou trazer algumas notas, retornos dos que foram citados também na entrevista realizada por Sara Queixa. O canal do Boi sempre está preocupado com a informação, aquilo que é importante para o produtor rural e também deixa o espaço livre para a ampla defesa. E olha só, o laticínio Sertão Norte, localizado em Pissarrá, no estado do Pará, informou que a indústria é e sempre será solidária com os produtores, desde que a paralisação seja construtiva para o setor leiteiro, foi o que informou essa indústria. Também disse que a indústria e os produtores precisam andar lado a lado. Já o CPEA informou que eles não fazem o levantamento ainda por não haver laticínios e cooperativas em relação ao estado do Pará e que operem regularmente, por isso não conseguem fazer esse levantamento dos preços dentro do estado do Pará, foi o que informou o CPEA. Bom, diante desta situação, você vai ver agora o que está acontecendo, o produtor rural está descartando o leite. Essas imagens foram enviadas por produtores da região e eles estão dando leite aos porcos, né? Literalmente, como você pode ver na imagem. Essas são imagens que o produtor Sutero Nunes enviou para nós, que para não entregar às indústrias e não perder o produto, ele tem colocado o leite para os animais. Vamos acompanhar agora como é que vem a situação de semeadura do milho no estado do Rio Grande do Sul. A Emater Gaúcha enviou os dados, você acompanha conosco. Vem bem a semeadura do milho no Rio Grande do Sul. Você vê aqui o que vem acontecendo com o milho no estado do Rio Grande do Sul. Você vê aqui a média dos últimos 5 anos, pode voltar aqui para o estúdio um pouco, a média dos últimos 5 anos em 60%. Temos aqui, saiu da tela, temos aqui o que acontecia no ano passado, na data do dia 15 de outubro, em 63%, e agora, 15 de outubro de 2020, 66%, de acordo com os números apresentados pela Emater do Rio Grande do Sul. Falamos agora a respeito de milho negociado no mercado internacional. Você acompanha os dados relacionados a milho em Chicago. Veja só que milho vem subindo hoje as 4 posições de mais curto prazo acima de $4 o bushel. Dezembro, $4,05 mais 2 o bushel. Março, $4,09 mais 2. Maio, $4,10 mais 4. Julho, $4,10 mais 4. São as posições que nós temos aqui trazendo com milho na Bolsa de Chicago. Olha, a venda de maquinários agrícolas e rodoviários tiveram um aumento de 9% durante o mês de setembro, de acordo com a associação que representa o setor. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Rosa Cabral. Pandemia e o agronegócio. A boa safra de grãos está acelerando um pouco mais as expectativas e consolidando o mercado. Máquinas agrícolas e rodoviárias tiveram um crescimento de 4.767 unidades vendidas no mês de setembro, 8,9% mais que o mês de agosto. No entanto, ainda 4,2% menos que em setembro de 2019. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o desempenho de máquinas agrícolas e rodoviárias é o menos prejudicado pela pandemia, graças aos bons resultados do agronegócio. O crescimento do setor de máquinas agrícolas e rodoviárias no mês de setembro em relação a agosto de 8,9% se deve basicamente pelos fundamentos da agricultura estarem extremamente positivos. Ou seja, a China continua importando e demandando principalmente grãos do Brasil, o dólar, o câmbio extremamente positivo para o exportador, ou seja, o produtor
está tendo uma alta rentabilidade, resolve com isso investir em bens de capital, em tecnologia que possa reduzir o custo e aumentar a sua produtividade. Com relação à pandemia, nós, como atividade essencial, continuamos trabalhando durante o período, atendendo aos nossos clientes, não só na venda de máquinas, mas também a oferecer produtos de pós-venda para manutenção das máquinas, para que não houvesse a parada na época da pandemia da sua colheita, ou seja, que o alimento continuasse chegando na mesa dos brasileiros. E todo esse apoio se deu durante um período presencialmente e com a pandemia de uma forma virtual. As empresas estão preparadas para atender o seu cliente também de forma virtual. De Campo Grande, Rosa Cabral. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, esteve em Portugal em contato também com a ministra da Agricultura de lá e tem feito bons acordos. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Berenice Leite. A ministra Tereza Cristina fez um balanço de sua viagem a Portugal e considerou proveitosa. Assuntos pendentes foram tratados, como a retomada dos produtos lácteos dos Açores. Depois de se reunir com a ministra da Agricultura de Portugal, que declarou apoio ao acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil acredita ter um grande aliado nessa jornada de discussões, já que a partir de janeiro do ano que vem, Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia. Retomamos os produtos lácteos dos Açores, que são produtos chamados de produtos da saudade, e também falamos sobre agricultura dos pequenos agricultores, falamos sobre cooperação e sobre a presidência do Conselho da União Europeia, que Portugal assume a partir de janeiro do ano que vem. E isso é muito importante porque será uma voz de um país que desde o primeiro momento apoiou o acordo Mercosul-União Europeia. Tereza Cristina também se mostrou otimista sobre a possibilidade de ampliar as oportunidades de negócio, com a implantação de um terminal de exportações de carnes e frutas no Porto de Sines. Um porto muito organizado, um porto que que já recebe produtos do Brasil, mas que pode ser a porta de entrada para muitos outros produtos brasileiros, principalmente da cadeia agroalimentar, para Portugal e para a Europa. Tivemos aí uma visita, primeiro uma explicação sobre o porto, que tem um calado excepcional, né, de 28 metros, que o fundo é de rocha, enfim, com uma série de vantagens para a navegação. A missão em Portugal também serviu para apresentar números importantes sobre a agricultura brasileira e esclarecer desinformações sobre o desmatamento, principalmente na Amazônia. De Brasília, Berenice Leite. E olha, qual é a relação e a visão que produtores rurais têm da indústria química, que fornece aí os produtos para o próprio produtor? Foi essa a pergunta que fizemos para o professor Marcos Fava Neves e ele respondeu. A indústria química, na visão do produtor, é como solucionadora de problemas. É uma leitura semelhante à indústria do medicamento para nós, né? As plantas, tal como nós, precisam de defesa em relação a ataques de pragas, de doenças e todo tipo de coisas. E os produtos químicos estão aí para exercer essa função que também é exercida nos seres humanos, contra ataque de bactérias, de vírus e outros problemas que nós temos. Então a leitura é que, lógico, às vezes o produtor reclama do preço, né, reclama que são poucos os números de vendedores, mas no geral ele vê como solução para os seus problemas e muito entusiasmo com a chegada cada vez maior de novas moléculas, novos produtos que possam entregar uma eficiência maior a um custo menor, com uma segurança maior ainda. Eu diria que a imagem da indústria química é fundamental
para a agricultura, para a produção sustentável do Brasil. Está aí o professor Marcos Fava Neves falando a respeito da relação do produtor rural com a indústria química. Por aqui o Agricultura BR traz uma informação que é lá na Argentina, mas como a Argentina é o principal fornecedor de trigo no Brasil, é algo que precisa estar sempre muito atento. A Argentina, de acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, traz uma nova redução frente às suas estimativas de produção de trigo. Então, muita atenção em relação ao trigo da Argentina. Vamos trazer aqui os números. Olha só, estimativa atual para a produção de trigo na Argentina, de acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, vem aí com 17 milhões de toneladas de trigo, uma queda de 5,6%. Mas observe, essa queda de 5,6% é frente aos números apresentados em setembro. Se comparado ao início da safra, você vai ter ali uma situação de 21 milhões de toneladas, que era a percepção inicial de produção de trigo. Trigo no Brasil é algo que impacta diretamente em relação à cesta básica, por conta dos mais variados produtos e, consequentemente, na inflação. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas. A todos um grande abraço e até lá!